então, olha só, a gente vai continuar falando sobre, agora vou voltar a falar sobre Brasil especificamente. A gente estava falando, de certa forma, de Brasil ali com a questão da modelo brasileira, com o Trump, a Melania Trump e o Epstein, mas agora a gente vai falar da política brasileira. Olha isso aqui, ó, pesquisa Datafolha desses últimos dias, mostrando o Flávio Bolsonaro com 46% contra 45% do presidente Lula no segundo turno. Ou seja, numericamente com uma vantagem ao presidente Lula lá no segundo turno. E tem também um recorte importante do Datafolha que mostra que no cenário de primeiro turno, o presidente Lula tem um pleito, uma corrida eleitoral mais acirrada, tanto quanto o que ele teve lá em 2002, quando ele venceu a sua primeira eleição. São comparativos importantes para a gente entender o momento político do presidente Lula e também, claro, do Flávio Bolsonaro, que segue performando muito bem. Vamos conversar então com o nosso coordenador de política, o Gabriel Bus. Ô Bus, muito bom dia. Fazia tempo que a gente não se encontrava aqui no Acorda, né? Na semana passada eu estava muito focada na cobertura ali do homem indo e voltando da Lua. Depois eu tive à frente do Contexto Metrópolis. Enfim, é sempre... E você acha que estava de férias também, mas que bom que a gente voltou a se encontrar aqui. Muito bom dia. Bom dia, Nath. Pois é, fazia bastante tempo, algumas semanas já, Exato. que a gente não se via. Pois bem, Datafolha no final de semana mostrando aí um alinhamento com os outros institutos, né, Nath? A gente já tinha visto que Flávio estava numericamente à frente em outros institutos, como o Atlas, por exemplo. Então trouxe esse recorte aí de que eles estão empatados, mas Flávio está ligeiramente à frente de Lula, o que mostra que a situação do presidente Lula não será fácil para a tentativa de reeleição. Se até 2 meses atrás, até o final do ano ali, ele tinha uma vantagem contra todos os candidatos, e isso aparecia em todos os institutos, a partir de janeiro para cá, as pesquisas foram mostrando. Inclusive, a última Datafolha antes dessa mostrava ainda Lula na frente, mas agora o cenário se inverteu e Flávio, então, passou numericamente Lula. E no Planalto ainda tem-se uma estratégia de que, embora o PT ataque o Flávio, já começou ali um pequeno ataque nas redes sociais em relação ao Flávio, isso ainda não foi para TV e rádio. O PT ainda aposta em vender a imagem do governo na rádio e na televisão e pretende continuar nessa entoada. Mas a gente sabe, tudo pode mudar uma vez que as pesquisas estão mostrando que o cenário está, sim, bastante difícil. Então, o Lula precisa sair dessa maré negativa, se a gente pode dizer assim, de ficar atrás das pesquisas, porque isso não é uma sinalização boa para o governo, né? Uma vez que, embora esteja mostrando ali um empate técnico, ficar em segundo lugar enquanto você está com a máquina pública é muito sério, né? Uma vez que a gente teve um ex-presidente que também ficou nesse cenário em 2022, que é Jair Bolsonaro, e que no final a gente viu o que aconteceu, perdeu a tentativa de reeleição. Então, o presidente Lula e o Palácio do Planalto ficaram muito atentos a esses números, porque a situação mostra um cenário difícil de eleição presidencial. Para Flávio Bolsonaro, é um cenário bastante promissor, né? A gente lembra que ele foi escolhido ali em dezembro, e depois de ser escolhido, logo um mês e meio depois, já despontou muito bem num cenário de quase empate com o presidente Lula, e depois, ali, a partir de março, começou, de fato, os empates, e agora veio numericamente à frente de Lula. Então, Flávio Bolsonaro sai muito à frente, num desempenho bastante à frente, mas a gente sabe que Flávio Bolsonaro e a equipe de Flávio também sabe que a disputa não será fácil, que será um voto bastante difícil. Flávio, inclusive, tem feito várias articulações, se a gente pode dizer assim, sabendo do cenário difícil, ele tem investido em tentar montar palanques fortes nos estados. Então, a gente percebe, Nath, que os dois lados agora, vendo as pesquisas desde março, né, de um mês para cá, estão bastante cientes de que será uma disputa assim, difícil, e nenhum dos lados projeta um cenário de, olha, vamos ser realmente muito favoritos e ganhar com uma ampla vantagem.
Isso no Brasil parece, até esse momento, ter ficado para trás, e a gente vai ver talvez uma eleição ainda mais polarizada do que a gente viu em 2022. Ô, Bus, tem um outro recorte que é da desaprovação, que também é sempre muito importante, né? A desaprovação do governo do presidente Lula. 40% do eleitorado avalia como negativa a gestão do petista, enquanto 29% avaliam como boa ou ótima. Esse número aumentou da desaprovação e diminuiu da aprovação. Essa avaliação negativa continua nesse mesmo nível do último levantamento, né? Nessas diferenças dentro da margem de erro. Esse último levantamento era do dia 7 de março e a positiva caiu 3 pontos percentuais. A gente pode atribuir, né, essas mudanças nas intenções de voto e na avaliação do governo, Bus, e mais. Acho que aqui dá para a gente colocar também das estratégias que o presidente Lula vem pensando para conseguir melhorar a gestão dele ou a imagem que os brasileiros têm da gestão dele. Porque quem tem a máquina pública nas mãos é sempre para o bem e para o mal, né, no ano de eleição. É sempre difícil, complexo, mas ao mesmo tempo tem a máquina pública. Então dá tempo de fazer modificações que podem realmente trazer benefícios para a eleição que está por vir. Um desses pontos, Bus, é tentar melhorar a situação dos 9 milhões a mais de endividados, de pessoas com diversas parcelas por aí, com um fim ali do desenrola que foi muito bom para o governo. Talvez nem tenha refletido tanto aí nas pesquisas, lá em 2023, porque muita coisa aconteceu depois disso, mas ajudou muita gente. Ao mesmo tempo que somaram aí a esse número grande já de endividados, 9 milhões de novos brasileiros endividados, e o governo nessa reta final aí está tentando arranjar uma forma, né, liberar FGTS. Daí o Durigan, o novo ministro da Fazenda, que entrou no lugar do Fernando Haddad, está quebrando a cabeça para tentar melhorar a situação econômica do país, para aí conseguir melhorar o resultado do presidente Lula na eleição, né, Bus? Exatamente, Nath. No último mês, a preocupação do governo foi focada nisso. Durigan chegou com essa missão no Ministério da Fazenda, de, olha, precisa arrumar a situação do endividamento. Isso é a missão número 1 do Durigan para esse pequeno tempo que ele tem, né? Se a gente considerar que a campanha começa em agosto, antes de agosto o presidente quer isso resolvido. E isso, Nath, realmente preocupa, porque esse cenário de endividamento está causando nas pesquisas e até no senso comum das pessoas na rua que a economia não vai bem, porque as pessoas estão endividadas, consequentemente não estão conseguindo honrar seus compromissos e aí também não estão conseguindo gastar como gostariam. E isso gera uma sensação de, nossa, a economia está mal. Então, o presidente Lula tem reforçado essa tentativa de que precisa se criar uma solução para esse endividamento. Há ali umas tratativas sobre pensar talvez num novo desenrola, que o primeiro não foi muito bem aceito, vamos dizer assim, do ponto de vista que ele não deu certo para muita gente. Então, é tentado pensar um novo desenrola nos moldes daquele, mas com uma ofensiva maior para que as pessoas consigam quitar suas dívidas e também resolver suas dívidas. A gente lembra que lá naquele primeiro desenrola havia um desconto muito grande, você conseguia fazer um acordo, etc. Então, o Durigan está tentando trabalhar ali junto aos bancos uma solução, uma vez que a gente também está passando por um cenário de juros muito altos e agora uma sinalização do Banco Central que diminuiu ali os juros para 14,75 no último cupom, mas como a gente está vendo no noticiário internacional, o cenário é de bastante incerteza, então fica mais difícil para o Banco Central continuar essas derrubadas dos juros, uma vez que a gente está numa guerra que a gente não sabe quando vai terminar, quais as consequências que ainda virão, uma vez que já estamos sofrendo as consequências em relação a combustíveis. Então, o cenário internacional também dificulta a situação econômica de todos os países e, claro, contribui aqui. Agora, é um período apertado, mas, como você disse, Nath, ainda dá tempo de tentar colocar uma solução. E me chama a atenção que o presidente Lula também tem adotado um discurso de antissistema, se a gente pode dizer assim. Ele tem feito críticas ao Congresso Nacional, tem feito
tentativas ali de se distanciar de Alexandre de Moraes. Na semana passada, fez essa tentativa de forma mais dura, vamos dizer assim, numa entrevista que deu, falando que, olha, aconselhou Moraes sobre o caso Master, e o caso Master também é um calcanhar de Aquiles. Ali no Planalto se tem uma percepção de que se cola ainda a imagem do governo completamente ao caso, uma vez que também veio à tona agora na gestão de Lula. Mas que não tem até esse momento nenhum indício direto de que há qualquer envolvimento do governo no caso. O que se tem é que o presidente Lula recebeu sim Daniel Wolcara no Palácio do Planalto. Mas há um incômodo ali do presidente, Nath, em relação a esse caso, porque a avaliação que ele tem, ele, o presidente, é de que esse caso também está atrapalhando a imagem do governo. E ele está dando sinais de que isso o incomoda, e inclusive fez essa ponderação em relação a Alexandre de Moraes, de que aconselhou o ministro do Supremo de que, olha, se sua esposa tinha relações tão fortes assim na defesa de Daniel Wolcara, é bom que você tome as rédeas e se declare suspeito dentro do Supremo Tribunal Federal. Então, a gente percebe que, para além do campo econômico, há também esse incômodo em relação ao caso Master, que, na avaliação do Palácio do Planalto, há sim a população fazendo uma relação do governo com o caso. Ô Bus, também tem acho que um ponto interessante da gente colocar aqui, que é do presidente Lula já anunciando o seu vice já há algum tempo, né, naquela reunião de despedida dos ministros, para essa última troca dos ministros, bem ali no comecinho de abril, no finzinho do prazo, né, para justamente os ministros que vão se candidatar a diversos cargos precisavam deixar os ministérios. O presidente Lula fez essa declaração de que Geraldo Alckmin não vai disputar nenhum cargo de Senado, governo, porque vai ser o seu vice novamente. Ou seja, eles vão repetir essa chapa. É claro que falta um tempo aí, as coisas podem mudar, mas essa foi a primeira declaração do presidente Lula, que muitas vezes eles utilizam também para testar, né, o Bus. Jogam ali uma declaração, saem as próprias pesquisas do partido, para analisar se cola bem o vice Alckmin de novo ou não. Já do lado do Flávio, ele está aí com um longo caminho para descobrir que vice é o melhor para ele, para conseguir, claro, pegar esses indecisos, né, esses eleitores indecisos, porque não adianta muito também se colar com alguém que já não vai trazer novos eleitores para ele, né? Mas que concorda muito com ali as ideias, o que o Flávio, como presidente, gostaria de fazer com o Brasil. Então tem um caminho longo para a gente saber qual que é essa jornada, esse aceno do Flávio com o vice, porque isso mostra muito o que o candidato quer, né? Pois é, Nath, me chama bastante atenção, porque você vai lembrar disso, há uns 2 meses atrás a gente conversava que o presidente Lula estava atrasado em muitas definições. Flávio já tinha definido muita coisa e Lula não. A gente fez um levantamento nesse final da semana passada no portal Metrópolis de que agora o cenário deu uma boa mudada. Flávio ainda tem algumas coisas indefinidas, Lula também, claro, mas menos do que Flávio nesse momento. No Sudeste, por exemplo, o presidente Lula correu no final da janela partidária para resolver, né? Então colocou de fato Haddad ali como pré-candidato em São Paulo e conseguiu convencer Rodrigo Pacheco a ser pré-candidato em Minas, que são 2 estados muito estratégicos. E como você bem mencionou, também já anunciou o vice, que é uma coisa que também era um impasse muito grande. Eu havia muita especulação sobre troca de Geraldo Alckmin para outro nome. Se cogitou ali uma aliança com o MDB e isso não prosperou. Então, tinha muitos cenários de incerteza em relação a muitas coisas. E isso foi reduzindo, e agora a gente já tem muito mais certezas do que incertezas na campanha do presidente Lula. Na campanha de Flávio ainda há muita especulação. Uma vez, Nath, que a gente está percebendo o movimento do Centrão de não se colar, nem na campanha de Lula, nem na campanha de Flávio. E isso tem uma explicação. E a explicação está, inclusive, nos resultados dessas pesquisas. Quando você tem uma pesquisa tão polarizada como a gente está vendo, com 1% de diferença para um para outro, não tem como você cravar quem vai ganhar a eleição, né? É uma eleição que me parece até aqui de voto a voto.
Então, o Centrão, nesse cenário de não querer se queimar com o outro lado, está, até o momento, cogitando um cenário de vamos ficar neutros, né? Vamos manter a neutralidade e aí o governo que for eleito a gente faz aliança e a gente sabe como funciona as coisas. Depois há, assim, uma aproximação, são escolhidos ministros daqueles partidos, etc. Então, no cenário de Flávio, tem esse ponto também, porque os partidos, e ter uma vice-presidência impõe ao partido ter que apoiar, né, a candidatura. Não existe a possibilidade de você colocar a vice-presidência da República numa chapa presidencial e isso não ter o partido unido em torno daquela candidatura. Então, esse também é um desafio, Nath, porque se você coloca algum partido do Centrão nesse espaço, e há sim uma possibilidade disso acontecer com o Flávio Bolsonaro, você já atrai, indiretamente ou diretamente, o partido para a sua base ali de apoio na eleição. Então, esse cenário de indefinição de Flávio Bolsonaro também passa por isso. Há uma avaliação e uma tentativa de colocar talvez uma mulher do Nordeste, isso também está sendo pensado. Existe sempre a cogitação, a gente já tratou aqui de Romeu Zema, que agora é ex-governador de Minas, que também é pré-candidato à presidência. Eles, inclusive, fizeram uma brincadeirinha, né, esse final de semana, os dois um do lado do outro. Será que você viste do Flávio? Será que não? E eles ficam especulando isso. E como você disse, Nath, a especulação faz parte também do jogo para testar, né? Como que se há aderência ou não a essas dobradinhas que são tentadas. Então, o vídeo desse final de semana também passa por essa questão de monitorar como é que as redes reagem, como é que pega na população essa possível aliança, né? Então, é um cenário de indefinição, eles têm até julho para resolver isso, porque essas coisas, né, é importante a gente explicar para quem está nos assistindo que é só em julho que as candidaturas são registradas. Então, até lá, muita coisa de fato pode acontecer, mas um fato é que Flávio ainda está avaliando e estudando, ali a campanha de Flávio estuda quem de fato seria um nome agregador, porque sabe também que a rejeição é muito alta. Então, quando você coloca um vice que tem uma rejeição menor, isso ajuda você a angariar votos. Foi o que Lula fez em 2022 para tentar vencer Jair Bolsonaro. Pegou um nome que era bastante conhecido, principalmente com a relação que tinha com a agro, com a indústria, né? Geraldo Alckmin foi governador de São Paulo 4 vezes e tinha uma relação muito amistosa com esses dois grupos da sociedade. Então, você conseguiu angariar votos da Lula por causa do seu vice. Flávio agora também vai abordar essa tentativa. E é diferente, a gente percebe um perfil diferente do pai, né? Porque Jair Bolsonaro escolheu tanto Hamilton Mourão, que na época era conhecido, né? Em 2018 e agora, em 2022, também escolheu um ex-ministro seu, Braga Neto, que também não era definitivamente um nome que agregava mais votos. Era de um setor muito importante para o governo Jair Bolsonaro, que era o setor militar, né? Que era muito presente no governo e que foi prestigiado com uma chapa ali de vice. Continuou prestigiado desde o primeiro mandato, né? Desde a primeira eleição ali em 2018, que também era ocupado por um militar. Ô Bus, vamos voltar a falar desses temas